Se você acabou de chegar no financeiro da sua agência, está utilizando o iClips, nesse vídeo eu vou te ensinar como trabalhar com o nosso financeiro, quais as vantagens, o que você pode fazer aqui no financeiro do iClips. Para começar, eu recomendo que o dashboard financeiro seja a sua tela inicial. Então, caso não seja, você pode alterar aqui clicando no seu avatar em conta e ajuda, depois em perfil e alterando aqui a sua página inicial. Então, é bem interessante porque aí quando você entrar no iClips, a sua página inicial já será o dashboard financeiro. Então, você pode selecionar aqui tanto o dashboard financeiro quanto o pré-lançamento, que são bastante úteis, né, para quem usa aí o financeiro já fazer o login e já ser direcionado para essas telas, ou de pré-lançamento ou de dash financeiro. Aqui no dashboard financeiro, a gente sempre vai ter por padrão a exibição de todas as contas no período do mês atual. Então, ele vai te mostrar o saldo atual, o que você tem para receber e para pagar naquele período e qual será o saldo final se todas essas receitas e despesas se concretizarem. Além disso, ele traz um resumo aqui das despesas e das receitas naquele período, o que você tem de atrasado e inadimplente, e também um pouquinho aqui do saldo de contas, que é um atalho aqui do relatório de saldo de contas e um atalho também do relatório de demonstrativo financeiro, que vai trazer aí o mês atual, os 2 meses anteriores e os 2 meses futuros, com as informações aqui de receitas e despesas, lucro, prejuízo e saldo final no período. Aqui abaixo nós temos um resumo dos lançamentos a receber e a pagar, os valores que você tem parado no pré-lançamento, que precisam ser lançados, pois ainda não fazem parte aqui da sua previsão de caixa, e aqui embaixo os inadimplentes e atrasados. Então, aquelas contas que você deveria ter recebido e ainda não recebeu, e as contas que estão atrasadas que ainda não foram pagas. Partindo agora para o lançamento de fato, eu quero também falar antes sobre 2 cadastros. O primeiro aqui em financeiro é o cadastro das categorias. Então, o iClips ele já vem com algumas categorias de receitas e despesas cadastradas por padrão, mas é sempre bom dar uma olhada aqui se está tudo certinho, se está batendo, né, de acordo com o plano de contas da agência, e você pode editar aqui, excluir ou incluir novas categorias e subcategorias. Então, quando você seleciona aqui, por exemplo, que é uma despesa, você pode vincular a um indicador DRE. E a mesma coisa com relação às receitas. Então, isso facilita bastante na hora de analisar os relatórios. Outro cadastro bastante importante para o financeiro é o cadastro das contas bancárias. Então, é aqui que você vai cadastrar as contas que a agência possui. Você vai incluir ali os números de agência e conta, e também fazer o vínculo aqui para a emissão de boletos, e colocar também o saldo inicial. Quando você for começar a utilizar essa conta, você vai informar aqui o saldo inicial dela. Agora nós vamos para financeiro lançamentos. Então é aqui onde você vai trabalhar de fato com os lançamentos, verificar o que você tem para receber e apagar naquele dia, dar baixa nos lançamentos, gerar boletos, tudo isso é feito por essa área aqui da tela de lançamentos. Você pode gerar um novo lançamento a partir desse botão aqui, de novo lançamento, ou clicando nesse botão roxo aqui na lateral esquerda e depois em lançamento. Alguns lançamentos também, eles vêm do pré-lançamento, que a gente vai ver daqui a pouco, que são aqueles que vêm lá de contratos de FII mensal e de propostas aprovadas. Então, o iClips ele faz essa conexão entre o operacional e o financeiro da agência. Então, alguns lançamentos vão chegar para o financeiro através do pré-lançamento, depois de serem aprovados lá no cadastro do cliente, né, os contratos de FII mensal, ou depois da aprovação de propostas. Então, a parte de mídia digital, orçamentos e eventos chegam através do pré-lançamento, além do FII mensal. Então, aqui eu tenho as minhas contas, ele tem alguns filtros já aqui por padrão. Então, ele separa a receber e a pagar, a receber e entradas e saídas. O filtro também aqui, padrão, é de todas as contas no mês atual, mas você pode alterar e filtrar aqui por uma conta específica ou por uma data específica. A gente também tem uma busca avançada, que é bem completa. Então, se você clicar nessa setinha aqui ao lado da lupa, você consegue pesquisar diversas coisas diferentes aqui relativas a lançamentos financeiros. Então, você pode buscar para uma subcategoria específica, uma conta específica, um cliente, um valor, um número de nota fiscal específico,
O número de PI, por exemplo, então aqui no campo relação, você pode buscar aqui por FII mensal, PI, OS, projeto, enfim. Tudo isso você faz aqui na busca avançada do financeiro. Então, a gente sempre recomenda usar bastante essa busca, porque ela vai, né, ser bem detalhada e vai direto ao ponto do que você precisa buscar. E aí, então, como é que eu crio um novo lançamento? Vem aqui no botão de mais, clique em novo lançamento, e aí você vai dar um título para esse lançamento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vou colocar aqui que é uma conta de luz. Vou colocar a data de vencimento, a competência, nesse caso, a conta de luz é apagar. Então, eu vou selecionar aqui o tipo, né? Se é entrada e saída, receber e apagar. Receber e apagar são aquilo que ainda são previsão, ainda não aconteceram. E entradas e saídas são, de fato, coisas que já aconteceram. E aí, vou selecionar aqui uma subcategoria. Então, eu posso ter aqui e selecionar. Deixa eu ver se eu vou ter aqui como energia. Beleza, vou selecionar a subcategoria energia, vou selecionar a conta, e aí, a origem e destino, nesse caso, vai ser um fornecedor. Então, pode ser um cliente, um fornecedor ou um colaborador. Por exemplo, no caso que você estiver pagando o salário daquele fornecedor. Então, eu vou selecionar aqui um fornecedor e vou colocar aqui o valor dessa conta. Os outros campos não são obrigatórios, você preenche aí se for necessário para o seu processo. E aí é só clicar em salvar. Depois disso, a gente tem essa aba aqui de parcelar, replicar e ratear. Então, eu posso parcelar aquela conta, né, aquela despesa ou aquela receita. Então, isso acontece, por exemplo, comprei um material de escritório, vou parcelar aquele computador em 10 vezes, em 3 vezes. Então, você clica aqui e realiza o parcelamento, e aí o iClipse ele já vai calcular aqui, ele vai dividir o valor total que você colocou na aba anterior nas parcelas que você selecionar. No caso da conta de luz, o mais indicado seria o replicar, porque ele vai repetir aquele lançamento e aí você escolhe se você quer substituir ou manter o lançamento original e também escolhe aqui com relação à competência, se você quer manter ou se ela quer que acompanhe as datas de vencimento. E aí, com isso, ele vai fazer aquela previsão todo mês daqueles lançamentos. Então, a conta de luz é uma despesa que acontece realmente todos os meses. Então, você coloca ali já como uma previsão de que ela vai acontecer ali nos próximos meses e depois, na hora de dar baixa, você só ajusta para o valor que de fato veio aquela conta. A outra opção seria ratear o lançamento. Então, no caso em que um mesmo lançamento possui várias subcategorias, dentro do mesmo lançamento, você pode ir selecionando aqui as subcategorias e colocando aqui a porcentagem de cada uma. Então, eu posso colocar aqui que essa foi 50%, essa 25% e essa 25%. E posso colocar também aqui um centro de custos referente a cada uma dessas subcategorias. Então, nesse caso, para a conta de luz, eu não vou fazer isso, vou eliminar aqui o centro de custo, vou voltar aqui. E eu tenho a opção aqui do anexo também. Então, caso eu queira colocar um comprovante aqui de pagamento, ou eu queira colocar, por exemplo, o PDF daquela conta que me foi enviada, eu posso incluir aqui na parte do anexo, beleza? Vou atualizar a página aqui para a gente poder atualizar a subcategoria. E aí volta para energia. Outra opção que eu tenho é aqui no botão de mais, criar um novo lançamento direto dentro desse, e tem a opção aqui de duplicar, e aí ele vai criar uma cópia desse lançamento e excluir também o lançamento financeiro. Depois de criar os lançamentos, a gente vai voltar aqui de novo em financeiro lançamentos, e aí eu vou te mostrar algumas opções que a gente tem aqui sobre a baixa, né, dos lançamentos. Então, se a gente disser, por exemplo, que hoje a gente efetuou esses 2 pagamentos aqui, eu posso selecionar os 2 lançamentos, vir aqui nos 3 pontinhos e clicar em baixar. E aí ele vai me confirmar qual a data de pagamento, o valor total, eu vou dar OK, e eles vão agora sair daqui, né, de contas a pagar e vão vir aqui para entradas e saídas. Veja que depois que eu dou baixa no lançamento, ele fica com esse checkzinho verde aqui na lateral direita, informando que aquele lançamento foi baixado. A gente tem algumas outras opções aqui, né, de ações em massa, então eu posso selecionar os lançamentos e clicar aqui e alterar valor, eu posso gerar boleto, posso alterar a data de vencimento, subcategoria, conta, posso fazer isso com vários lançamentos aqui ao mesmo tempo.
E aí, se eu precisar desfazer a baixa, então, por exemplo, eu dei essa baixa aqui, mas está errado. Não, isso não aconteceu hoje, eu dei a baixa incorretamente. O que você vai fazer? Você vai editar o lançamento e mudar aqui no caso de saída para apagar. Pronto, esse lançamento automaticamente vai voltar aqui para a lista de contas a receber e a pagar, beleza? E aí, a gente tem também algumas outras opções aqui, por exemplo, se você clicar no lançamento, você consegue ver algumas informações aqui na lateral, né? No caso de lançamentos a receber, se você utilizar a régua de cobrança, ele vai aparecer aqui as informações da régua, as datas de envio da régua. E como eu falei, se forem lançamentos vindos lá do pré-lançamento, como nesse caso aqui que são de FII mensal, ele vai exibir aqui a relação. Então, esse aqui veio de um projeto, de uma mídia e de uma proposta. Então, ele exibe aqui essas relações para que você consiga identificar facilmente de onde que veio aquele lançamento e você possa filtrar também. Então, por exemplo, se eu vier aqui na busca avançada e buscar pela relação projeto 195, todos os lançamentos referentes àquele projeto aparecem aqui para mim. E aí, eu vou te mostrar, falando, né, disso, dessa relação, esses lançamentos, eles vieram aqui do financeiro pré-lançamento. Então, aqui, você sempre será notificado, né, quando algum lançamento chegar aqui no seu departamento, sendo financeiro, e você vai conferir aqui as informações que foram enviadas de acordo com as abas aqui. Então, eu tenho OS, custo interno, mídia, FII mensal e mídia digital. E aí, a partir do momento que você realiza essa conferência, então, eu tenho esse FII mensal aqui, de janeiro a dezembro, 12 mil reais, vai ser pago no boleto em 12 vezes. É só clicar em lançar, verificar aqui se todos os dados estão corretos. Posso, inclusive, conferir aqui as parcelas que já vieram para mim lá do lançamento desse contrato. E pronto, quando eu clico em lançar, esse valor sai do pré-lançamento e vai lá, de fato, para o meu lançamento, ok? Se algum lançamento, né, você tem a opção aqui de cancelar um lançamento. Você pode lançar aqui pelos 3 pontinhos, ou você pode clicar aqui e clicar nesse botão de cancelar. Então, também, se você cancelar um lançamento sem querer, é só quem foi responsável por aquele item, seja o FII mensal ou a proposta, salvá-lo novamente. Então, se vier de proposta, só salvar a proposta novamente. Mídia também pode salvar a API novamente, o FII mensal também, que aquele lançamento volta para cá. Se realmente for para ser cancelada, você clica aqui no cancelar, coloca o motivo e aí isso fica registrado aqui na auditoria do pré-lançamento. A gente também tem aqui no financeiro a opção de transferências. Então, às vezes, quando existe uma movimentação entre contas, então você vai transferir aqui de uma conta para outra da agência, você pode fazer isso através de uma transferência. Então, ao invés de fazer um lançamento de saída numa conta e um lançamento de entrada em outra conta, você cria uma transferência. E aí você coloca aqui o nome dessa transferência, a data e o valor de qual conta que está saindo e para qual conta que está indo. Aqui no Eclipse também, a gente tem a opção de emissão de notas fiscais. Então, você vai fazer, inicialmente, a gente tem um material só sobre isso, você vai fazer a configuração dessa emissão de notas lá no cadastro da agência. Então, o primeiro passo vai ser vir aqui em configurações agências, editar o cadastro da agência e preencher as informações que estão aqui nessa aba de nota fiscal e impostos. E aí, depois sim, que tudo estiver certinho, preenchido corretamente aqui, você vem em financeiro, notas fiscais e consegue fazer a emissão de notas aqui pelo Eclipse. E aí, com isso, você tem muito mais controle do seu financeiro. Todas as notas ficam registradas aqui de uma forma muito mais fácil para você, né, pegar os dados e enviar para o seu cliente, caso seja necessário. Então, a gente tem um vídeo só sobre emissão de notas. Se você quiser saber mais, é só dar uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui também nesse artigo de ajuda, beleza? A gente também tem a opção de emitir boletos. Então, eu mostrei para vocês, né, lá em lançamentos, que os lançamentos a receber eu posso configurar lá no cadastro da conta, clicar aqui no lançamento e clicar aqui em gerar boleto. Dentro do lançamento, eu também tenho essa opção. Então, quando eu edito aqui, eu tenho esse botão de gerar boleto, caso seja um lançamento a receber. E eu posso fazer o controle desses boletos aqui em financeiro boletos. Então, ele vai mostrar por padrão os boletos pagos, mas eu posso alterar os filtros aqui, procurar por um cliente ou fornecedor específico, data de vencimento, ou por um status específicos. E aí, todos os boletos que forem gerados vão aparecer aqui, e na lateral direita eu consigo ver se o boleto foi gerado, se já foi pago, se já foi liquidado. Tudo isso aparece aqui,
para que você faça esse controle financeiro da sua agência. Você consegue, inclusive, selecionar um boleto e enviar por e-mail para o cliente e também cancelar um boleto, caso seja necessário. Além disso, a gente tem a conciliação bancária. Então, aqui você importa o arquivo OFX da sua conta bancária que você tirou lá do seu banco, seleciona a qual conta aquele arquivo se refere e aí você realiza a configuração aqui da sua conciliação bancária. Você vai comparar se os lançamentos que estão no seu extrato bancário batem com os lançamentos que estão aqui no Eclipse. E aí, se necessário, você faz ajustes ali de valores, de datas, cria lançamentos para que fique tudo certinho de acordo com o que ocorreu lá na sua conta bancária. Também temos um vídeo específico sobre isso. E aí, falando um pouquinho sobre relatórios, os relatórios que eu considero mais importantes para estarem sendo sempre consultados são o DRE. Então, aqui você vai vir aqui em financeiro, relatórios DRE, e você consegue ter a visualização tanto detalhada quanto resumida, consegue fazer um filtro aqui por mês e por conta, e visualizar também tanto por competência quanto por data de pagamento/vencimento. Então você pode verificar aqui qual vai te atender de melhor forma, né? Selecionar aqui o período e com isso você consegue analisar a questão de lucro, prejuízo e os resultados que a agência está obtendo no período. Além disso, você pode fazer a exportação tanto para PDF quanto para Excel desse relatório. Outro relatório bastante importante é o fluxo de caixa, que ele vai te mostrar aqui, principalmente nessa parte do extrato, todas as receitas e despesas que ocorreram naquele período e o saldo bancário. E caso você tenha feito conciliação bancária, aparece aqui sinalizado para você também que aquele lançamento já está conciliado. E aí você consegue ver de forma ainda mais clara essa questão da conciliação e dos lançamentos, né, que já foram feitos e se está batendo certinho com as informações do seu financeiro, da sua conta bancária. Beleza? Voltando aqui na parte de lançamentos, eu quero falar também sobre a geração do Excel dos lançamentos. Então, quando você vai gerar um Excel aqui, você tem essas opções de mostrar ou ocultar certas informações. O Excel dos lançamentos financeiros é bastante completo, né? A gente tem várias informações dentro de um lançamento e aí você pode validar aqui quais você deseja exportar na hora de enviar aquelas informações para o Excel. Então esse foi um pouquinho do financeiro Eclipse. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada por assistir até aqui.